Eu quero conversar com a doutora Carla Silene, advogada, professora, criminalista. Doutora Carla, a senhora esteve recentemente em Portugal, participando de um encontro internacional. E eu fiquei muito orgulhoso em ser seu amigo e vê-la participando ali ativamente, levando os seus conhecimentos e buscando novos conceitos também. Feliz eu fiquei. E a senhora tem nos acompanhado aí, tem visto esse resultado, prisões de homens que tentam matar mulheres, que acabam realizando o crime no todo, cometendo um feminicídio, aquelas crianças que estavam em cárcere privado, e agora a afirmação do presidente Lula que o governo vai ser muito duro contra homens que batem em mulheres e que lugar de agressor é na cadeia. Gostaria da sua fala primeiro sobre a sua ida a Portugal. E doutora Carla, eu fico pensando aqui cá com meus botões. Por que no Brasil advogado não pode colher provas, não pode investigar a favor do seu cliente? Porque quem investiga é a Polícia Civil. Quando ela conclui o inquérito, para quem que ela manda? Para o Ministério Público, que funciona como fiscal da lei, mas que também tem o papel de acusação, principalmente, vamos falar aqui, no Tribunal do Júri. Papel de acusação porque ele representa a lei contra aquele que agride a sociedade, que passa por cima dessa lei. Queria que a senhora fizesse um pacotão e falasse comigo, começando por Portugal. Bom, vamos lá, Laudívio. O encontro de Portugal foi realmente sensacional, um encontro entre profissionais de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e o Brasil. E nós discutimos lá o que aqui no Brasil nós denominamos investigação defensiva. E o mais curioso, Laudívio, é que lá esse tema, ele salvo a Itália, que já começou a implantar, digamos assim, a definição, que é uma realidade do nosso sistema de justiça ainda, eles estranham quando a gente fala da necessidade da defesa também investigar. Mas, efetivamente, nós temos um sistema muito diferente do que funciona na Europa, né? O sistema brasileiro é bastante, digamos, defasado em relação ao que é a investigação, quando a gente se compara a esses outros países. Nós escutamos agora aqui o doutor José Olegário e vejo ali alguns pontos de angústia comuns a ele, métodos, eu diria que a nossa visão é um pouco diferente, né? Mas exatamente ele tocou num ponto que a gente chega a esses extremos, como definiu, precisar desenvolver táticas próprias e que muitas vezes táticas próprias não caminham junto com a lei, é o problema, porque não há um investimento, não há uma preocupação de fato no nosso país com a investigação. Aqui no Brasil ainda são deixadas muito de lado, basta ver que a polícia investigativa ela não conseguiu crescer proporcionalmente ao que cresceu a polícia militar nos últimos tempos, que seria a polícia preventiva. A nossa polícia investigativa carece de pessoas, carece de investimento também na capacitação das pessoas que estão ali, ações de investigação, e, sobretudo, que esteve lá, né, nós estamos ouvimos muitos deles dizerem sobre o grande uso da tecnologia na investigação e que nós aqui ainda estamos caminhando a passos. Então, tudo isso faz com que a gente precise pensar aqui no Brasil, e era o propósito do encontro, em se implantar a chamada investigação defensiva para que se garanta o mínimo ao cidadão que está sendo processado diante de um sistema que a investigação não é levada a sério. Então, hoje, com muito pouco, se leva uma pessoa a responder a um processo, ou, o que é mais grave, propor a chamada acordo de execução penal,
que por vezes ela vai aceitar porque ela não vai ter condições de enfrentar um processo. E quando eu digo condições, eu digo condições, inclusive financeiras, de enfrentar um processo. Então, ela acaba preferindo fazer um acordo do que, de fato, deixar que a justiça discuta se ela praticou ou não aquele fato, porque já se percebeu que não se importa muito com a coleta de prova e como a prova é produzida no nosso país. Isso é muito sério, Laudívio. E aí a gente vê, né, a angústia do policial que me antecedeu, de dizer que ele, o escrivão, que são responsáveis ali como equipe de trabalho, né? Cadê o investimento? E claro, quando eu falo isso, a pergunta que vem é: por que não se quer investigar isso? Né? As pessoas que têm a responsabilidade de gestionar tudo isso, por que elas não se preocupam em melhorar a qualidade da investigação no nosso país, em melhorar o nível de pessoas, sobretudo investigar para que se apure de fato e não simplesmente para que o Ministério Público possa iniciar um processo. Porque a investigação, se ela é séria, né, ela não necessariamente vai encontrar um acusado. Às vezes ela vai dizer que aquele que parecia ser o acusado pode não ter sido. E aí a gente esbarra nesse caso muito estranho e que vai demandar um esforço significativo das autoridades policiais, que é esse caso dessas crianças que foram encontradas aí em condição precaríssima, a mãe que está presa por maus tratos, e agora já se fala, parece, de um problema aí de redução à condição análoga de escravo, e um local de crime estranho, né, dando possibilidade de se interpretar que ali outras coisas eram praticadas, outros crimes foram praticados. Ou seja, a gente só ganha credibilidade na justiça quando a gente pensa que a polícia vai dar uma resposta para a sociedade, né? E não deixar respostas pelo meio do caminho, né? De simplesmente se a um ponto ou outro e passar por cima do... E aqui que fique claro, a minha crítica não é aos policiais. Acredito em muitos deles que estão se desdobrando para tentar trazer uma resposta, mas que falta de verdade, vontade política de se investir na investigação nesse país. Doutora Carla, da gente precisar falar que a defesa hoje teria que investigar. Eu quero convidá-la para a semana que vem. Vou pedir o Juscelino para fazer contato com a senhora, que eu quero recebê-la aqui para a gente tomar um café e debater um pouco mais sobre esses temas. Mas só complementando a sua fala, eu tenho a impressão, e essa impressão para mim torna-se realidade quando eu me aprofundo mais e mais, quando a doutora Carla diz que as autoridades ditas competentes não investem na investigação. No meu entendimento, elas não investem porque têm medo de serem investigadas. Essa é a grande verdade, porque hoje a Polícia Civil investiga e envia o inquérito para o Ministério Público. Essa é a verdade. E o Ministério Público vai fazer a parte dele. Mas vamos lá, investiga. Assuntozinho pequenininho. Pensa comigo. O Brasil não consegue apurar 10% da autoria de homicídio. E eu sou de uma época... De cada 100 homicídios, 10 a gente consegue ter autoria. Disso, ser levado a julgamento, não chega a 5. Pois é. Então, vamos lá nessa história. Eu sou de um tempo, de uma época, e eu tô até interrompendo a doutora Carla, parece que eu tô sendo indelicado, mas é porque o áudio tá picando no ar. Nós estamos com uma dificuldade aqui do áudio. Eu sou de uma época em que eram apurados em torno de 82% a 85% dos crimes de homicídios. Eles eram apurados e encaminhados às responsabilidades para o Ministério Público, para o Judiciário. Hoje não conseguem apurar, não tem viatura, não tem combustível, não tem pneu, não tem equipe, não tem cartório, não tem escrivão, sabe? A Polícia Civil hoje, infelizmente,
carinhosamente chamada de Neném. Nem é uma polícia investigativa, nem é uma polícia que dá resultado a todos, infelizmente, porque deixaram a Polícia Civil entrar numa UTI e ela está quase morrendo. Se o governador, eu volto a repetir, governador, ontem eu falei com o senhor aqui, se o senhor não trocar a alta cúpula da segurança pública em Minas Gerais, aquele que foi considerado um dos estados mais seguros da federação, infelizmente vai descer, vai despingolar, a carroça vai perder o condutor e vai ficar ruim, porque o país inteiro diminuiu os crimes violentos. Minas Gerais e São Paulo foram os estados que aumentaram esse nível. Então, governador, me ouça com carinho. Eu não estou aqui criticando a sua administração, não. Eu estou criticando a ineficiência do Estado que é representado pela alta cúpula da segurança pública. Essa é a crítica. Doutora Carla, me perdoe, mas o áudio está picando muito. Arruma um tempinho para a gente tomar café semana que vem, pode ser? Com a maior alegria, Laudir. E sim, pessoalmente. Estarei te esperando aqui. Obrigado de coração. Um abraço, tchau, bom fim de semana. Tchau. Eu falei com a doutora Carla Silene, que é advogada, é professora, criminalista. Uma pena que o áudio estava picando no ar. Uma pena. Mas ela virá semana que vem aqui.